Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu decidi fazer esse vlog, esse pequeno comentário, porque eu li alguns comentários no meu vídeo anterior, e aí veio uma questão que há muito tempo me incomoda, que diz respeito a uma argumentação que supõe que o financiamento público de pesquisa deveria ser, de certa forma, abolido, porque o ideal seria que o mercado sozinho financiasse as pesquisas de acordo com os desejos da economia. Eu concordo com alguns pontos dessa argumentação, em alguns pontos bem isolados, porque de fato é verdade que a universidade brasileira ainda precisa se desenvolver no que diz respeito ao diálogo com o mercado. Eu acho que pode ser interessante firmar mais parcerias, estabelecer mais critérios, a coisa ser regulamentada de uma maneira mais inteligente, para que essas demandas reais sejam atendidas com pesquisa. Então, nesse ponto, eu acho que é, na verdade, um ponto pacífico, pelo menos para mim. Só que o problema é que a gente percebe que o mercado sozinho, além de não ter condições de manter a pesquisa nas universidades, o mercado tem interesses que nem sempre, ou melhor, quase nunca são interesses de longo prazo. E além disso, o próprio desenvolvimento da ciência exige um tipo de pesquisa que, por exemplo, pode demorar 30, 40, 50 anos para ter resultados no sentido de gerar uma tecnologia comercializável. Então, há pesquisas, por exemplo, de uma proteína qualquer. O pesquisador ele vai se dedicar àquilo por conta do conhecimento científico que o conhecimento daquela determinada proteína vai oferecer. Então, ele não tem em mente a aplicabilidade dessa proteína, porque não é o momento ainda. Antes de pensar em uma aplicabilidade, é preciso conhecer a fundo, com pesquisa básica, com pesquisa fundamental, aquele objeto que ele se propõe a compreender, porque depois de muito tempo é que, com um acumulado de pesquisas, ao relacionar essa proteína com outro tipo de reação, seja lá o que for, não é minha área, mas o fato é que demora-se muito até que uma pesquisa aplicada, que é indispensável para conhecer os fundamentos, para conhecer os princípios que depois vão gerar essa tecnologia, é preciso começar pelo começo. Então, o mercado, além de não ter condições, não tem interesse em investir em uma pesquisa básica, que é indispensável, mas que não tem nenhuma garantia de resultados concretos no curto e no médio prazo. Frequentemente, as pesquisas básicas acabam desenvolvendo tecnologias no futuro inesperadas. Um caso paradigmático é o GPS, por exemplo. O GPS começou quando alguns pesquisadores estavam preocupados com um satélite russo que estava rodando e emitia um sinal, e a partir daí eles foram desenvolvendo de forma inesperada as formas de compreender a posição desse satélite. Depois acabou-se pensando, bom, será que a gente pode inverter? Será que a gente, em vez de conhecer a posição do satélite em relação à Terra, a gente pode conhecer a posição da Terra em relação ao satélite e aí conseguir mapear a Terra a partir da localização desse satélite? E aí o resto é história. Imagina como é que uma pesquisa com fins militares acabou desenvolvendo tecnologias comercializáveis que estão hoje onipresentes no nosso cotidiano. Ou seja, pesquisa básica não traz lucros imediatos e por isso o mercado não tem condições e nem interesse de investir. Esse tipo de investimento tem que partir da iniciativa pública, tem que ser financiamento público de pesquisa. E vocês percebam como é que o mercado também lucra ou se aproveita dessas pesquisas públicas para se desenvolver. Então, nesse sentido, a pesquisa pública ela é um indutor de crescimento econômico e é muito bom para as empresas que depois se aproveitam desse conhecimento acumulado para, aí sim, desenvolver tecnologia. E tem uma outra questão que diz respeito até ao problema das questões sociais que precisam ser resolvidas, mas não dão lucro.
Então, o mercado, corretamente, legitimamente, busca lucro. Uma empresa precisa de lucro para poder se desenvolver. E há questões sociais, há problemas reais da sociedade que não geram lucro. Ou seja, são problemas que precisam de pesquisa com financiamento público para serem resolvidos. Tudo isso para dizer que financiamento público de pesquisa é indispensável para a sociedade e para o desenvolvimento econômico a longo prazo.